Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia para que nós possamos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 33. Acompanha comigo. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de suas irmãs, de seus irmãos e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos este relato forte do Evangelho de São Lucas, em que ele fala sobre as condições para o discipulado, para quem quer seguir a Jesus, para quem quer ser um autêntico discípulo de Jesus. E uma das condições necessárias é o desapego. É o desapego. O desapego até mesmo dos laços familiares. Veja, Jesus fala: quem não se desapegar do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs, quem não for capaz de se desapegar até mesmo dos seus laços sanguíneos, não pode ser meu discípulo. Quem não for capaz de abraçar a sua cruz de cada dia e me seguir, não pode ser meu discípulo. Aí você vai dizer: nossa, Frei, como Jesus é radical. De fato, se tinha uma coisa que Jesus exigia dos seus discípulos, era um total desapego. Era um coração livre dos apegos humanos, dos apegos materiais. Lembra quando ele falou para aquele jovem que disse: o que eu preciso fazer para ganhar o céu, para ganhar a vida eterna? E aí, quando Jesus colocou para ele a condição: pois tá, vá, venda tudo que você tem, dê para os pobres e me siga, ele foi embora triste. Por quê? Porque um coração que vive essa dualidade, acendendo uma vela para Deus e outra vela para o demônio, amando as coisas do céu e amando as coisas mundanas, esse coração dividido, esse coração em cima do muro, esse coração morno que não é quente e nem frio, como diz o próprio livro do Apocalipse, eu vomito. Não dá. É preciso decidir. E aí Jesus ele até fala: olha só, um homem que vai construir uma torre, ele não senta antes? Ele não calcula? Ele não vai ver se ele realmente tem condição de terminar? Isso é prudência. A prudência é a arte de saber fazer boas escolhas.
e que às vezes a gente não faz. A gente simplesmente, Maria vai com as outras. Vamos. Você nem calcula se consegue. Se você está disposto mesmo. Tu vai, eu vou então, bora. Não pode ser assim. Eu me lembro que esse texto bíblico, Lucas 14, 25 a 33, foi muito importante na minha caminhada vocacional. Eu me lembro bem, quando eu era vocacionado, eu cheguei numa capela, a Capela de São José, capela que eu cresci, que depois se tornou Capela de São João Batista. Eu me lembro que eu cheguei numa celebração e o evangelho era exatamente este. E me veio muito forte ao coração Jesus perguntando assim para mim, e aí? Está disposto mesmo? Ou só vai começar e deixar pelo meio do caminho? Vai desistir da caminhada? Né? Como o evangelho fala, se eu vou guerrear, eu preciso saber se eu tenho condição de vencer. Porque se eu sei que eu não vou conseguir vencer, como diz aquele provérbio, quem não pode com pote, não pega na rodia. Quem não pode com pote, não pega na rodia. Tem gente que é só de arranco, né? O que é isso? É uma expressão aqui do Ceará. Tem gente que tem aquela, eu vou, né? Aquela coisa assim, aquela marra toda no começo. Depois começa, sabe bem, não era bem isso não. Não, eu não vou não, tá? Pode ir. Na hora é uma disposição grande. E depois arreda. Depois, né, se acovarda. Depois amarela e volta atrás. Não pode ser assim. Jesus está dizendo, se você quer me seguir, veja se você tem condições para isso. Seguir Jesus não é brincadeira. Seguir Jesus não pode ser de qualquer jeito. Seguir Jesus precisa daquilo que Santa Teresa dizia, uma determinada determinação. Existe uma passagem que diz, né? O reino dos céus é dos violentos. Que violência é essa, Frei? Essa violência de decidir o céu, de querer ir para o céu, de querer ser santo, de querer se salvar, de querer agradar a Deus. Essa violência. A violência é na forma de amar. Eu quero amar, mesmo que doa. A gente não, né? A gente fica nessa coisa. Quando der, quando eu puder, né? Um negócio assim, mais ou menos. Quero, não quero. Não. Jesus está dizendo. Se não for capaz de se desapegar, até mesmo dos laços familiares, se não for capaz de se desapegar dos bens materiais, até da sua própria vontade, não dá para ser meu discípulo. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Então, meu povo, quando você for rezar agora, pense bem. A vida cristã é exigente. A vida cristã nos custa. Não existe verdadeiro cristianismo sem cruz. Não existe uma verdadeira vida cristã sem dificuldades, sem sacrifício. Lembra quando Jesus falou? Se perseguiram a mim, não vão perseguir vocês? Vão. E bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando vos humilharem, quando vos caluniarem, disserem todo tipo de mal contra vós, porque grande vai ser a vossa recompensa no céu. No mundo tereis muitos sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus não mentiu para a gente, meu povo. Ele não falou que a nossa vida cristã ia ser um mar de rosa, sem dificuldade, sem sofrimento, sem perseguição. Não. Ele mesmo disse, eu vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos. Presta atenção. Então a vida cristã, ela não é fácil. Ela tem seus desafios. Mas é o caminho certo. Deus, ele nos dá a graça. E fazendo o que ele quer, nós somos felizes. Mesmo que isso custe.
Pense nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.